Oi, testando. Voltamos ao ar, tivemos um probleminha, mas estamos de volta com o nosso Odontocast. E hoje nós vamos falar sobre captação de paciente. Vou dar a voz de novamente à Nath, porque a Nath está prestes a inaugurar o primeiro consultório da vida dela. E eu quero saber como que ela vai ter paciente, da onde ela vai tirar os pacientes que ela precisa. Ou dúvida cruel, né? Da onde que eu vou tirar os pacientes que eu preciso? Bom, hoje a gente tem uma facilidade que é a internet, né? Então a gente tem que ter uma boa estratégia de marketing na internet pra gente conseguir captar os pacientes, né? Antigamente era no boca a boca mesmo, né? Tinha que fazer o um entrar. E o que a gente tava falando era que eu tinha uma visão antes que eu achava que eu teria que ter uma clínica com porta aberta pra rua, pra pessoa ver, passar e entrar. E aí daí pra frente, né? Você vai no boca a boca. Hoje, graças a Deus, a gente tem essa facilidade da internet, mas também não é só colocar qualquer coisa na internet que você vai captar. Tem que ter uma estratégia pra você fazer, pra ser atraente o suficiente pra pessoa ficar curiosa e querer vir fazer uma consulta com você, né? Porque só você ficar botando casos na internet não quer dizer que o paciente vai chegar até você e vai querer fazer o seu Mesmo trabalho. porque a linguagem é completamente diferente, né? É, A gente, como profissional, pensa com cabeça de dentista, não com cabeça de paciente, né? sim, E é muito doido, assim, essa situação de, eu abro um consultório pra rua, sem ser sobre loja, escrevo dentista e vai acontecer, né? mágica. E aí tem outra coisa ainda que, tipo assim, eu tô com pouco paciente, eu vou fazer um curso. A gente fala isso várias vezes. Né? Eu tô com pouco paciente na agenda, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma especialização, como se uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Sim, Estudar não tem nada a ver com ter pacientes. O boca a boca realmente ele existe, vai existir sempre, né? sempre. Sempre as pessoas vão indicar tal. Só que o boca a boca existe depois que ele já tá aqui dentro, né? A questão é, e aí, o primeiro paciente veio da onde, gente? Como é que eu faço para começar a ter os primeiros Sim. pacientes? Pode falar. E a internet foi um grande quebra de paradigma mesmo que eu tive, de crença, de acreditar que várias coisas que eu não acredito mais hoje, porque a gente tem resultado, não tem como mais não acreditar. Mas você falou sobre um trabalho na internet. Esse trabalho na internet também tem vários tipos de trabalho na internet, né? Sim. Como será que você consegue comunicar com. Como será que você consegue trazer clientes que não sejam só os clientes curiosos? Né? E a gente faz um trabalho aí na internet de. Na verdade, a gente começou um trabalho para ajudar os dentistas e a gente teve uma grata surpresa que o Fernando é que faz essa parte sei lá, como que eu posso falar? De criar todo o bastidor da internet, de criar a página, tudo isso. E eu acho que ele pode ajudar com a visão dele aí de bastidor, de como poder. Eu entendi que a nossa comunicação com o dentista, mesmo que sendo técnica que a gente não esperava, né, ter paciente, não foi esse o objetivo naquele momento que a gente estava fazendo. E o efeito colateral foi muito bom porque a gente teve pacientes aí que são os pacientes mais comprometidos, fazendo realmente tratamento. E hoje eu escolheria, assim, um Exatamente. médico e um dentista pela Eu também. internet. Então foi uma grande quebra de crença minha mesmo, porque a internet ela é uma grande vitrine, né? Se não fosse internet hoje, eu não sei como que faz para captar paciente. Sim. Hoje a gente escolhe várias coisas na internet, né? Escolhi até adestrador pro cachorro na internet. Assistindo o vídeo das pessoas, o que ela falava, né? Da verdade que ela passava. Sim, tem toda uma. Como você vai comunicar, né? Sim. O, o melhor de tudo é que como eu trabalho com a parte porque assim, como costuma acontecer, né? Vamos começar do zero. Você tá se formando na faculdade, você está lá no último semestre do seu curso. Eu sou fisioterapeuta também.
e você está no último semestre do seu curso, ou você está pensando na especialização, para qual área que você vai se especializar, e você quer ter o seu negócio, né? Então, o que costuma acontecer? A gente quer montar o nosso próprio consultório, foi isso que aconteceu comigo. Então, eu terminei a faculdade, eu fui para minha especialização, e junto com a minha especialização, eu fui abrir meu consultório. E quando eu fui abrir o consultório, a gente tem sei lá, o que passa na nossa cabeça é que a gente acha que vai abrir um negócio, vai abrir um lugar, e esse lugar vão vir pacientes para você. Do jeito que, sei lá, como, eu não sei. Então, para a gente começar do zero, falando desde o começo, para captação de paciente, desde o começo, para a gente não usar. Eu não sei como é que funciona atualmente, porque eu sou muito fechado na parte do digital. Mas eu sei que antigamente, para conseguir outros ou novos pacientes, a primeira forma de você conseguir pacientes ou era um familiar, ou era um amigo, ou um conhecido, e aí você atendia, ou então você entra numa clínica particular ou numa clínica de convênio, enfim, e aí você vai atendendo essas pessoas e passa 2 anos lá, aí você começa a pegar um pouco mais de mão, aí você ou vai para uma outra clínica maior, para você começar a atender um público um pouco melhor, aí fica uns 2, 3 anos lá, e aí você vai querer abrir o seu consultório, por quê? Porque, primeiro, os pacientes gostam de mim, e aí os pacientes eu comecei a imaginar, se eu tivesse meu consultório, esses pacientes vão vir atrás de mim, e aí eu posso me arriscar e abrir o consultório depois de uns 5, 6 anos e contar com o amor que esses pacientes pegaram por você, e você pegar esses pacientes e eles te acompanharem. Essa é a primeira forma, eu acho, que deve ser a forma que a maioria das pessoas fazem hoje. Eu não sei, mas eu acho que deve ser assim. Porque eles abrem, buscam acreditar que esses pacientes vão vir atrás. Beleza. Não sei como é que foi pra você, viu? Quando você saiu da faculdade. Foi desse jeito. Eu fui trabalhar em outras clínicas, aí eu comecei a entender um pouquinho mais como era lidar com as pessoas, e aí quando eu mudava de uma clínica para outra, eu percebi que os pacientes eles não me acompanhavam, não é a maioria dos pacientes que acompanham, mas um ou outro ia. E aí chega uma hora que você se arrisca. Teve até uma vez, quando eu abri meu consultório, logo que eu já estava trabalhando dentro do hospital, já tinha acabado minha especialização, estava acabando a minha especialização, estava os últimos 2 meses da minha especialização, já tinha entrado no hospital, e nisso eu conversei com dois médicos que falaram que faziam cirurgia e iam me indicar os pacientes deles. E aí eu falei, nossa, eu fiz umas contas da minha cabeça e falei assim, os médicos vão me indicar um paciente por semana, esses pacientes vão ficar tratando comigo durante 3 meses. Fechou, porque aí eles vão indicando, eles fazem 2 cirurgias por semana, esses pacientes vêm pra mim, eu atendo eles, tô feito. E só contei com a boa vontade dos médicos, só que fiquei com a clínica aberta durante 1 ano. Com esse 1 ano, acho que eles me indicaram uns 3, 4 pacientes no máximo. Então, assim, porque eu vou ficar dependendo da família que vai vir, ou de um amigo que fala que vem, ou, enfim, do paciente gostar de mim, da clínica que eu tô vindo, se eu consigo fazer isso de uma forma que só depende de mim mesmo, né? Então, eu pensei em trazer 5 pontos pra gente começar, pra gente ter o início, pra gente iniciar, mesmo se você tiver na faculdade, último semestre de faculdade, ou último ano de faculdade, ou até mesmo você a gente fez uma pesquisa no Instagram da Juliana, e lá tinha alguns pontos falavam, a maioria, assim, todas as respostas, tinham muitas respostas diferentes, só que a resposta das respostas deles era basicamente ter mais dinheiro, e para ter paciente e ter dinheiro, tá muito próximo, né? Ou só se você não souber trabalhar esses pacientes. Mas tinha muito assim, eu quero ter sucesso na profissão. Sucesso na profissão, eu entendo que o resultado de um sucesso é dinheiro.
e o paciente que traz o dinheiro para você ter o sucesso. Aí tinha lá, eu quero ser reconhecido. Ser reconhecido é você atender paciente, ter paciente, dinheiro, enfim. Todas as respostas que eles deram, tinha mais quais respostas lá? Tinha uma que ela tinha uma pergunta se você estava na sua área de atuação que você gostaria, aí eu tinha alguns que não, só que eles sabiam qual área que eles queriam, mas não estavam na área. E a resposta deles também, em uma dos questionamentos foi, eu não tenho paciente para ir atender eu não tenho paciente para atender na área que eu quero. Então assim, aí foi aí que eu pensei em trazer isso. Os 5 pontos que eu coloquei são 5 pontos até para vocês duas. Eu até esqueci de falar para vocês pegarem um papel para vocês escreverem. Porque eu acho que depois de um tempo que eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a ver algumas coisas que tudo é muito fácil em relação a você captar paciente. Só que o que acontece? É tão óbvio e tão fácil que as pessoas não fazem. Então, os 5 primeiros pontos que eu coloquei para iniciar, o primeiro é o seguinte: o óbvio não é claro. Por quê? Porque quando eu converso com a Juliana, com a Nath, falo assim para elas assim, você precisa explicar o que o seu paciente te pergunta. Já me questiona falando assim, mas isso daí todo mundo sabe. Só que assim, o que é o óbvio para você é, por exemplo, sei lá, eu tenho que escovar os dentes todos os dias, o porquê que tenho que escovar os dentes, sei lá, toda vez pós-refeição. Só que para você é óbvio. Por que para você é óbvio? Porque para você, você estudou isso sempre. Você sempre estudou isso. Só que para o paciente não é. Então, assim, o importante de você chegar nas suas redes sociais e falar o que para você é óbvio, para o paciente muitas vezes não é, ou na grande maioria das vezes não é. Então, a primeira parte para você começar é justamente mudar a sua forma de pensar. E as coisas que você sabe e você acha que são óbvias, não quer dizer que seu paciente saiba. Então, assim, explica para ele. Porque o óbvio para você não é claro para ele. Então, assim, ele sabe que ele precisa escovar os dentes sempre. Sei lá, depois de toda a refeição. Só que ele não tem clareza dos porquês disso. Então, quando eu explico para ele os porquês das coisas que ele tem que fazer, aquilo não é mais só óbvio para ele. Só fica muito mais claro para ele entender o porquê que ele está fazendo aquilo. A segunda coisa é: tudo tem um valor para alguém. Porque, colocando no mesmo ponto do que eu não vou falar o óbvio, também tem muito questionamento de falar assim, o que eu vou falar, todo mundo já sabe. Ou o que eu vou falar não é um bonito, sabe? Não é aquele negócio tipo, nossa, que assunto mais profundo que eu tô colocando, que coisa mais... Não é a coisa mais bonita de todas. Porque a profundidade que você tem nisso talvez seja uma profundidade nível 2. Mas para quem tem nível 1 e nível 0, isso tem um valor. Então, assim, o que eu quero dizer? Se você, por exemplo, está no último semestre de faculdade e ainda não tem tanta vivência clínica, só que você tem experiência, muito mais experiência, pelo menos 3 anos e meio, do que uma pessoa que não estudou nada sobre odontologia. Então, quando eu trago essa experiência à tona, ela vai ter valor para alguém. Então, assim, entenda que, mesmo se o que você tem de informação para passar, essa informação vai ter valor para alguém. Então, assim, quando eu começo a me comunicar nas redes sociais, as pessoas começam a me escutar e me ver como autoridade, ou me ver como dentista. E isso faz com que elas me enxerguem dessa forma. Então, eu começo a atrair pessoas em relação a que buscam dentistas, por exemplo. Né? A terceira coisa é falar assim, sua rotina é interessante sim. Por quê? Quando eu falo do meu dia e eu vivo aquele dia todos os dias, não é interessante para mim, porque eu faço isso todo dia. Eu atendo o paciente todo dia, eu faço restauração todo dia,
Mas assim, essa é só a sua vivência, é você que vive isso. Então você mostrar o que está acontecendo no seu dia, mesmo que você faça isso todos os dias, isso é interessante para quem está procurando um dentista que faz. Então assim, se você é recém-formado, você já atende algum paciente, se você estuda no modelo, se você vai lá, estuda num livro e aprende isso, aprende aquilo, isso é interessante, isso você já começa a comunicar com outras pessoas, futuros clientes ou prováveis clientes. Você consegue conversar com eles e isso faz com que eles já começam a enxergar você como autoridade nisso. O quarto ponto é: não existe o certo ou não existe o momento certo, nem o momento perfeito. Por quê? Às vezes a gente não está na melhor clínica, às vezes a gente não tem a melhor sala, às vezes a gente não tem os melhores equipamentos, às vezes a gente não tem os pacientes, os tratamentos mais revolucionários, às vezes a gente não tem um tratamento de lente de contato antes e depois com aquela transformação maravilhosa. Às vezes a gente não tem nada disso. Só que assim, o que você tem já serve para mostrar o que você sabe fazer. Então assim, ao invés de você... Porque às vezes pode acontecer de você estar esperando um caso maravilhoso, de uma transformação maravilhosa, para você começar a gerar conteúdo para sua rede social. E aí você fica esperando o momento certo, o momento perfeito para começar. Então assim, não, mas eu ainda não tenho uma clínica, eu não tenho a minha clínica. Ou eu trabalho numa clínica popular. Eu não tenho tempo de conseguir fazer isso. Então assim, você espera o momento certo ou o momento perfeito para começar a se comunicar. Então assim, não espere o momento certo, não espere o momento perfeito. Só começa a fazer. Porque o quinto ponto é fazer já te coloca em um passo à frente. Então assim, o simples fato de você começar a mostrar o que você está fazendo faz com que você mostre para as pessoas que você faz. Isso talvez, se você pegar lá na sua sala ou no consultório, ou pegar seus amigos dentistas ou conhecidos dentistas, não estou falando quem já trabalha na rede social, quem já é grande, mas eu estou falando da maioria dos dentistas que você conhece. Se esse dentista ele posta conteúdo de trabalho, de transformação real, não só de antes e depois, se ele já posta isso, talvez você consiga contar numa mão o quantos de dentistas que você conhece que utiliza as redes sociais de uma forma sem ficar postando aquelas fotinhos, aqueles modelos prontos de foto, aquele ambiente perfeito, enfim, mostrando só a clínica, mostrando um bom dia, tá aqui o meu café da manhã. E assim, estou falando conteúdo real mesmo, de postar assim, isso aqui foi uma restauração, olha essa restauração, como eu fiz, por que eu fiz, e isso gerar valor, né, em relação a isso. Se você conhecer uma quantidade de dentistas, dá uma pesquisada, vê o quanto que eles trabalham na rede social. Então assim, em relação a profissionalmente mesmo. Então assim, só de você fazer, independente se está perfeito, se está no momento certo, você não achando que o seu conteúdo é interessante, e você passando uma informação, deixando uma informação clara, você já vai estar na frente de outras pessoas e outros dentistas. Porque assim, a Juliana e a Nath um pouco menos, mas a Juliana mais, eu busco passar a informação para falar para ela o que deve postar. Aí, elas podem responder para elas mesmas. É fácil criar conteúdo? Não. Na verdade, o conteúdo ele não precisa criar, né? Se a gente vai partir do princípio que a minha rotina é interessante, sim, e eu já tenho, eu não preciso criar conteúdo. Mas é só registrar. Eu já estou ali, eu já vivo isso todos os dias. Tudo isso que ele falou eu já faço. Eu tive que fazer isso com o paciente para depois que o paciente entrasse no consultório ficar. Então, eu faço isso com o paciente. Com o meu paciente eu faço tudo isso. Eu não faço isso na internet. Então, hoje ainda faço muito mais do que eu fazia, mas hoje ainda o meu desafio é registrar tudo que eu faço. Eu não registro tudo que eu faço.
pode ser, porque às vezes, mas é tão simples, mas não tem nada demais, mas pode ser. Que pra mim é muito normal as coisas que eu faço hoje. Talvez quando eu vou repassar os cinco pontos para iniciar. O óbvio não é claro, tudo tem valor para alguém, sua rotina é interessante sim, não existe um momento certo ou perfeito, e fazer já te coloca um passo à frente. Se você pegar esses 5 pontos e se questionar o porquê que você não começou a trabalhar na rede social ainda, eu tenho certeza absoluta que pelo menos uns 3 aí, se não forem todos os pontos, são as suas barreiras, as suas objeções de começar. Porque, tudo que eu sei todo mundo sabe, o que eu sei todo mundo sabe, mas eu não vou conseguir ensinar ninguém com isso que eu vou falar. Mas o que eu faço não é interessante, eu faço sempre, isso não é legal. Eu ainda não estou no consultório que eu queria, não tenho tempo para fazer, então não está no momento certo de eu fazer. Tem um monte de gente fazendo, eu não vou fazer isso aqui. Mas o primeiro passo é você conseguir entender esses 5 pontos para você conseguir tirar esse obstáculo da sua cabeça. Porque antes de você fazer, você precisa pensar. Você precisa pensar o porquê que você está fazendo, né? E você entender que a maioria das suas barreiras e dos seus questionamentos negativos em relação a começar vai estar basicamente só na sua cabeça. Na sua falta de, eu não consigo, eu não sei, o que eu vou falar, como eu vou falar, só faz só. Né? Então, eu pensei nesses 5 pontos para iniciar. Iniciar primeiro, isso aqui é só mental, não tem nenhuma ação aqui. Só tem coisas mentais, né? O óbvio não é claro, é entender que o que você sabe, nem todo mundo sabe. Então, assim, o que é óbvio para você não é claro para o seu paciente. Ele pode saber, só que ele não tem clareza em relação a isso. Então, explica com detalhes. O que você faz com o seu paciente, por exemplo, como faz para escovar os dentes, isso serve como um conteúdo para você pôr na sua rede social. Como é que eu faço para escovar os dentes? Só que para você é óbvio, você acha que todo mundo sabe. Mas o porquê que eu preciso... quanto de pasta de dente eu preciso utilizar? Qual o movimento da escova que eu preciso fazer? Qual a escova que eu preciso utilizar? Então, assim, isso pode ser óbvio para você, só que não é claro para o seu paciente. Ele sabe que ele precisa escovar os dentes, mas ele não tem a clareza dos porquês, o que deixa escovar os dentes algo muito mais valioso, muito mais importante, porque você está explicando para ele e deixando claro para ele dos porquês. Então, o que é óbvio para você não é claro para o seu paciente. Tudo tem um valor para alguém. Então, assim, da mesma forma que você pode achar que você só sabe ensinar a escovar os dentes, vamos por assim, não sei, isso daí todo mundo sabe fazer. Então, assim, só que quando você vai ensinar o cara a passar a quantidade tanta de creme dental, a forma de você escovar os dentes, quanto tempo que eu preciso escovar, eu passo fio dental antes ou depois, quando você faz isso, tem valor pro cara. Tem valor. Mas se um dia eu tô na rua, só tenho uma escova de dente, não tenho um creme dental, eu posso escovar meus dentes? É uma coisa muito boba de você explicar teoricamente. Só que aí gera valor pro cara falar assim, tudo bem, isso não vai ser uma desculpa. Então você dá mais clareza para essa pessoa. Então, e a sua rotina, eu acho... A Nath, por exemplo, tinha uma rotina de doutorado que ela falava, não, mas eu faço isso todo dia, é sempre igual, é sempre igual. Eu falei assim, Nath, qual é o estudante que tem o objetivo de seguir para um doutorado ou para um mestrado que não quer saber como é que é dentro de um campus, dentro de uma área de doutorado? Quem não quer saber isso? E assim, ela deixa de mostrar uma rotina do dia a dia dela, que gera valor em todo o tratamento dela, e porque ela acha que é óbvio, porque só ela mesma vive aquilo todos os dias. Aqui dentro da clínica, a Ju ela atende vários tipos de pacientes, então não tem um padrão muito igual. Ela atende, sei lá, um dia ela faz, sei lá, uma cirurgia, não sei, ela faz N coisas em um dia, e para ela é normal as intercorrências do dia a dia. Só que não é o normal, é só o normal para ela, porque ela está inserida nisso. Então, assim, o que você acha que não é interessante porque é a sua rotina, pode ser extremamente interessante para o próximo. Em relação ao momento certo, a gente aqui dentro também
a gente estava esperando, quando a gente começou a criar conteúdo aqui, a gente não tinha câmera, a gente não tem ainda muitas câmeras. Mas a gente gravava, eu ficava segurando no pau de selfie, assim, e atendendo os pacientes, e assim, tudo torto, tudo errado. E era daquele jeito, a gente se questionava porque a gente se compara com o palco dos outros, né? E aí quando eu me comparava, não era com o pessoal aqui da região, ou um dentista muito bom, do que tem são. Não, a gente compara com as referências da internet, né? Então são os caras que têm um microscópio que custa não sei quantos R$ 1.000, tem um estúdio dentro do consultório deles, e tava se comparando com eles. Então, assim, se eu continuasse esperando, a gente nunca colher resultado para ter a oportunidade de chegar lá. Então, assim, e o mais legal foi que quando a gente começou a publicar os conteúdos com esse tipo de filmagem, os pacientes falavam assim: nossa, o que eu acho mais legal é que vocês filmam, os pacientes e os dentistas, né? Porque o nosso conteúdo é para dentista. Então eles falavam assim: o que eu acho mais legal é que vocês realmente mostram o dia a dia da clínica, o dia a dia dentro do consultório. Não tem edição, não tem nada. Tinha edição, mas é que a forma que a gente filmava era 100% manual. Não tinha, era extremamente caseiro. Não tinha o negocinho fixo no teto pra. Não tinha nada disso. Não, continua não tendo. Não tem ainda. Mas a gente Mas já melhorou. A gente desenrola da forma que dá. E a gente colhe muito resultado com isso. Sim. O outro ponto que eu. Apagou aqui, calma aí. O outro ponto é você começar a fazer. De verdade, muitas outras pessoas. Muitas não, algumas outras pessoas eu converso de outras áreas. E aí, por exemplo, eu vou questionar sobre fazer conteúdo em rede social. Ele fala assim: mas todo mundo faz. Não, mas isso não dá nada. Eu quero fazer. Ou se não, tem um assim: eu quero fazer alguma coisa diferente, porque isso daí todo mundo faz. Aí eu pergunto: todo mundo quem? Quem você conhece que está fazendo isso? Não, você vê na rede social, certo? Aí você não quer se comparar com os caras que já estão na frente com 1 milhão de seguidores. Não, ele na rede social você vai ver sim, porque a rede social é uma bolha. Mas eu tô falando você, a sua vivência, no seu dia a dia. Quantas pessoas você conhece que fazem? Então são muito poucas. Ou assim, ou nenhuma. Então assim, só faz. A gente tem a oportunidade hoje de ter rede social e ter a força de conseguir gritar pro mundo na palma da nossa mão. Antigamente, pra gente fazer isso, eu nem sei como é que a gente iria conseguir fazer. Na minha clínica, por exemplo, acho que uns 7 anos atrás, não tinha tanto. Tinha internet, mas não sabia brincar muito com ela. Eu entregava panfleto. Então, entregar panfleto é muito louco. Eu tenho panfleto até hoje. Entendeu? E o panfleto é muita coisa do panfleto, assim. Então, assim, você ou pode pegar seu panfleto e panfletar do seu consultório, ou de você, eu sou um profissional, porque para você começar a falar na rede social, você nem precisa ter consultório, você só precisa ser você mesmo. E você falar sobre você falar sobre a sua rotina, você falar sobre o que você sabe que você deixa de falar, o que você sabe que você não sabe. Enfim, você consegue fazer hoje, agora. É só ligar o celular e falar assim: oi, tudo bem? Eu sou dentista. Tem uma coisa que até falei, não lembro pra quem que eu falei. Não lembro mesmo pra quem eu falei. Que na sua rede social, no seu ciclo de amizade, quantas pessoas sabem que... Não quem é recém-formado, eu falei com o pessoal da mentoria, eu acho. Quantas pessoas sabem da sua família que você está se tornando dentista? Então, às vezes, quer fazer 1000 coisas, sendo que nem as pessoas em volta estão sabendo. Então, uma forma de você começar a fazer isso é você só comunicar na rede social. Você não precisa gastar R$1 com isso. Certo? Certo. Tem alguma coisa para acrescentar aí que só eu tô falando? Mas eu acho que são muitas as objeções que a gente mesmo tem, né? Uma das coisas que eu acho que mais pega pro dentista é que ele sai dentista, né? Eu vou fazer dente. Ele acha que ele não precisa vender. O dentista, ele não tem a consciência de que ele vai ter que... Ele é o produto, ele é a empresa dele, que ele tem que falar o que ele faz, né? Eu mesmo, não, vou ser dentista, não vou precisar ficar vendendo, vou fazer dente. E pode ser assim a vida. Você pode trabalhar numa clínica onde a clínica vai captar paciente e você vai fazer esses pacientes eternamente. Mas se você conseguir potencializar isso, é melhor ainda. Você já vai estar dando o seu tempo ali, né? Eu acho que você vai ficar estagnado, né? Se você ficar na clínica só operando.
Não A pessoa que fica, não tem. Não, mas ó, pode porque ser a assim, ó, escolha sabe o que de alguém. acontece? Que não tem É porque assim, conhecimento. ó, as coisas sempre aconteceram dessa forma. Você sai da faculdade e vai atender. Sempre foi assim, certo? E as pessoas vão ter resultado com isso. Lógico que vão ter. Tem dentista que tem, passou a vida inteira, sustentou a família inteira dele dessa forma. Tem dentistas que vão seguir, e hoje também vão sair da faculdade, vão entrar numa clínica, vão começar a atender, vão começar a gerar, e não vão mexer muito pouco na rede social. Pode ter essas pessoas. Ótimo, perfeito. Mas foi aquilo que eu falei. O cara vai lá, saiu da faculdade, aí entra numa clínica popular. Fica um ano e meio, pingando de clínica em clínica ou mais. 2 anos pingando de clínica em clínica, aí finalmente cai numa clínica boa, numa clínica que vai, pensando num ambiente perfeito, tá? Aí caiu numa clínica boa, essa clínica dá liberdade para esse cara conseguir crescer lá dentro, e ele fica lá mais um tempo, trabalhando dentro dessa clínica. Aí ele fica, sei lá, mais 2 anos, 4 anos lá. Nesse tempo já passaram o quê? 5 anos, vamos supor assim. Aí passou 5 anos para ele falar assim, agora eu tenho cliente. E aí ele vai se aventurar a abrir um consultório dele. Só que quando ele vai se aventurar para abrir um consultório dele, dos 5 anos de cliente que teoricamente ele conseguiu durante esses 5 anos nas clínicas que ele passou, todos esses clientes, menos da metade vão acompanhar ele. E aí ele vai abrir o consultório dele. E aí ele vai ter que começar a quebrar a cabeça para ir atrás de paciente. Então, mas por exemplo, isso acontece. Liga um pouquinho, Vi, por favor. Essa é a minha história. Comecei Comecei na quanto tempo você tá no clínica- mercado? Já faz 6 anos. 6 anos. Comecei na clínica popular, aí atendi na clínica popular, aí fui crescendo, fui atendendo em outras clínicas. E o meu impulso de começar a ir pra frente era porque eu queria mais pra mim mesma. Porque eu podia continuar atendendo nas clínicas que eu tava já mais de alto padrão. E eu ia ficar... O que eu quis dizer estagnada era que eu ia ficar estagnada nisso. Eu ia ganhar isso ia acontecer e era isso, entendeu? Não ia ter como eu ir muito mais pra frente. O mais pra frente seria eu fazer meu próprio negócio. Mas aí eu teria que me mexer. Também, depende, porque se você entrasse se você começasse a se mexer e entrasse numa outra clínica que te desse a liberdade de crescer, talvez você ia aumentar um pouco mais seu faturamento. Mas o que eu tô querendo dizer é que o seguinte, você não precisa esperar 5 anos, sim. certo? Você não precisa esperar 5 anos para conseguir ter um resultado bom. Você pode comer, de verdade, se você fizer um trabalho bem mais ou menos com consistência, em 1 ano, 2 anos, você já tá tendo um resultado bom, se você souber trabalhar na rede social. Só que assim, ó, a primeira parte que eu falei que é como iniciar, os pontos para iniciar, que eu falei que é só com a questão da sua cabeça, a mentalidade em relação a pensar diferente. Porque o que acontece? Quando você começa a pensar diferente, eu começo a agir diferente. Então, primeiro eu penso, depois eu começo a agir. Então, assim, se eu começo a pensar que tudo que eu faço é interessante e as coisas que eu acho que são óbvias, eu posso deixar claras, eu posso deixar essas coisas claras, eu já começo a pensar diferente. Então, tudo é motivo para eu conseguir fazer. Tudo é um motivo para eu conseguir passar valor nisso. Então, isso é só pensamento. É uma forma de iniciar real mesmo. Iniciar. É mudar pensamento. Aí eu também escrevi sobre os 5 pontos para você começar a fazer. Porque o que acontece? Eu entendo que o dentista ou qualquer outro profissional, se ele é extremamente operacional, né? Então ele vai ficar lá, eles vão ter outras barreiras, porque isso aqui é pensamento, né? Só que um vai complementar o outro. Então os 5 pontos de você iniciar vão te ajudar nos 5 pontos de você começar a fazer. E, por exemplo, eu tenho um tempo corrido, não consigo fazer. Então, por exemplo, quando eu comecei com a Ju e quando eu comecei com a Nath, o que elas queriam fazer? Elas queriam atender o dia inteiro, chegava no final do dia, eu vou parar e vou criar um conteúdo bem legal. Aí eu falava assim, então, você não está sendo inteligente, porque você vamos pôr assim, você está dobrando o seu tempo de trabalho para conseguir fazer um negócio na rede social, e esse negócio na rede social não vai ficar algo natural. Então, o primeiro ponto para você começar a fazer é multiplicar o seu tempo. Então, assim, isso tá em relação ao atendimento que eu faço. Se você atende, você já está trabalhando. Por que você não usa o tempo que você está trabalhando operacionalmente? Você está operando. Você está lá tirando o dente.
Porque quando eu estou tirando dente, por que eu não pego aquele conteúdo que é como extrair um dente, ou a importância de extrair um dente, enfim, porque eu já não filmo aquilo e já faço a extração ensinando ou explicando o porquê daquilo. Então eu estou multiplicando o meu tempo. Então, uma coisa que era operacional, eu estou fazendo de uma coisa mais estratégica. Qual é a estratégia? Porque se eu pego aquilo e posto na rede social, 10, 20, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas podem ver aquilo. Então eu estou espalhando a minha palavra, certo? Então assim, multiplicar o tempo que eu falo usa o que você já faz hoje no operacional, não para seu tempo para, no final do dia eu vou gravar um conteúdo, no final do dia, o que eu faço? Multiplica seu tempo. Quando um paciente chegar, você chega e fala, quando você for avaliar, por que você não grava a avaliação? Por que você não grava a conversa com esse cara? Por que você não, por exemplo, eu vou mostrar para os pacientes como é que eu faço para chegar na dor dele. Então, vou gravar como é que eu faço a minha avaliação na conversa. Tudo bem, João? Tudo bem? O que acontece? O que aconteceu? E aí eu pego e consigo gerar valor. Nossa, olha esse dentista. Ele faz várias perguntas interessantes para chegar naquele ponto que eu quero. Então, assim, usa seu tempo de uma forma inteligente. Por isso que multiplicar ele. Só que, lembra lá, se você pegar lá do começo, como iniciar, que é em relação à cabeça, o multiplicar meu tempo, por exemplo, eu não vou gravar uma conversa, porque isso não é interessante. Eu não vou publicar essa conversa, porque eu não vou agregar valor para ninguém. Então, assim, isso é só da sua cabeça, porque um paciente pode ver e falar assim, nossa, realmente é muito atencioso esse dentista ou essa dentista. Olha como ele conversa com essa pessoa. E eu vou gerar valor para alguém, eu vou. Né? Então, o primeiro ponto para você fazer é multiplicar o seu tempo. Usa o tempo de operacional que você já está fazendo dentro do consultório que você está, na clínica que você trabalha, não precisa ser o seu consultório, enfim. Pede autorização para o seu paciente. Os pacientes, a maioria das vezes, eles deixam fazer. Quando você pede autorização para eles, eles não vão te questionar e falar que não. E usa esse seu tempo para você conseguir multiplicar ele. A segunda dica para você começar a fazer, que talvez isso seja uma das coisas que mais segure, entenda que a internet não é uma brincadeira. A internet é extremamente importante. Então entenda a importância disso. Você precisa entender e respeitar a internet, as redes sociais, como uma ferramenta extremamente forte para você ganhar muito dinheiro. Porque, como eu falei antes, quando eu atendo um paciente e ganho dinheiro com um paciente, eu estou atendendo um paciente, sei lá, por 1 hora. Quando eu pego isso que eu fiz com esse um paciente e gravei 10 minutos de um atendimento e jogo na rede social, aquele paciente que era 1 pode se tornar 10, 20, 40, 50. Depende de quanto que essa sua internet vai alcançar. E quanto mais conteúdo você começar a publicar e postar, mais as redes sociais elas vão te divulgar. E mais pessoas interessadas naquilo que você está fazendo vão vir atrás de você. Então, assim, entenda a importância disso. Porque existem 2 tipos de pessoas na internet: os consumidores e os vendedores e os usuários. Os usuários e os fornecedores. Então, assim, hoje você utiliza a internet como entretenimento ou você utiliza a internet como um meio de trabalho? Então, assim, se você está usando a internet como entretenimento, eu acho que é uma forma um pouco inteligente de você utilizar. Vamos lá. A terceira dica é assim, ó. Eu escuto ou... Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá, é isso aí. A terceira dica é assim, ó. O que eu escuto? Semana passada eu conversei com um conhecido meu, que ele é veterinário, e aí eu tava falando com ele, e aí ele chegou e falou assim, mas... eu perguntei pra ele, você tem vergonha de gravar vídeo na internet? Porque vão te chamar de blogueiro, né? Vão falar assim, lá, o blogueirinho. Vão chamar você de blogueiro. Vão sim. Vão te chamar de... olha. Vão vir com brincadeirinhas pra você. Só que assim,
isso se você entender a importância que você está fazendo na internet, essa barreira do julgamento de outras pessoas não vai nem te abalar. Não vai, porque você entende o porquê você está fazendo aquilo. Então, assim, você entender o quanto que isso é importante vai fazer com que você faça. E você entender que as pessoas vão falar, vai fazer com que você faça e as pessoas vão falar e tá tudo bem. Porque as pessoas vão falar. Principalmente quando você vai se destacando cada vez mais. Elas vão falar mais e vão falar mais. E quanto mais pessoas falarem, eu acho que é até mais legal, porque você vai entender que tá chegando em muitas pessoas. Então, assim, as pessoas vão falar. Mas não se importa com isso. Entendam que se elas falar que você é blogueirinho e na sua cabeça tiver que o que eu tô fazendo é besteirinha, isso vai te atingir. Só que se você entender que isso é importante, isso não vai te atingir mais. O outro ponto é uma das coisas que as pessoas mais falam, né? Principalmente quem começa. Por exemplo, nunca fiz nada, sempre usei a rede social como algo pra me divertir, entretenimento mesmo. E aí eu faço uma primeira live, eu posto uma primeira coisa, eu faço um primeiro stories explicando, e aí no primeiro stories tem, sei lá, várias visualizações. Sei lá, 500 pessoas visualizaram. E aí, das 500 pessoas que visualizaram, 10 pessoas comentaram. Meu Deus, um monte de gente comentou, um monte de gente... Nossa senhora, eu vou ficar famoso. Só que o que acontece? Quando você fica um tempão sem você... Se você nunca utilizou sua rede social como algo de negócio, só usou pra diversão, quando você posta alguma coisa que você não costuma mexer, quando você posta, as pessoas vão querer ver o que está acontecendo, porque você nunca postou, você nunca falou nada, e as pessoas vão acompanhar você e vão querer ver. Mas esses são os curiosos. Essa é sua mãe, seu tio, seu amigo. Esses são só os curiosos. E eles vão lá e vão dar um movimento para você. Só que se você tiver consistência nisso, provavelmente em um mês ou menos, em 2 semanas, esse engajamento das pessoas, ela vai diminuir. Não vai ser mais desse jeito. E aí você pode se frustrar, porque antes tinha um monte, ou tinha bastante. E agora tô fazendo live pra ninguém, ou tô fazendo live pra uma pessoa. Mas o que acontece? Quando você chega, vem um monte de curioso pra ver. Eu tenho até uma história nisso. Quando eu tava na faculdade, eu fiz fisioterapia. Eu tinha... Uma das pessoas que estudavam comigo era a mulher do Ricardo Oliveira. Marcelo Oliveira, que é um jogador de futebol. Jogava no Grêmio e se aposentou faz pouco tempo. Só que na época ele jogava no Corinthians. E essa minha amiga, eu tinha uma outra amiga que era amiga dela também, que era muito corintiana. E aí teve um aniversário, que acho que era o aniversário do filho da mulher do Marcelo Oliveira. E ela chamou essa minha amiga pra ir na festa junto. Quando elas foram pra festa, foi naquela época que o Ronaldo Fenômeno tava no Corinthians. Quando chegou na festa, ela chegou lá na festa, extremamente corintiana, essa minha amiga. O Ronaldo chegou nessa festa. Nisso que o Ronaldo chegou nessa festa, todo mundo foi pra cima dele. Todo mundo foi pra cima do Ronaldo. Todo mundo queria autógrafo, todo mundo queria falar com ele, todo mundo. E ele atendeu todo mundo. Ele era muito amigo, não sei, desse Marcelo Oliveira, que era aniversário do filho dele. E aí, nisso a menina também tava junto, né? Ficou ali próxima, né? E aí, o Marcelo Oliveira chegou e falou assim, pô, cara, você não fica bravo por causa disso, não? E aí ele falou justamente isso. Isso que eu falei, que no começo as pessoas vão estar extremamente curiosas. E elas vão vir ver o que está acontecendo, vão vir ver o que você está fazendo. Só que depois, aquela curiosidade, ela para e termina. E aí ele falou assim, se eu chego aqui e fico quietinho no meu canto, todo mundo vai querer ir lá falar comigo. Todo mundo vai tentar dar um jeito de fazer isso. Só que quando eu chego e recebo todo mundo, as pessoas já se matam essa curiosidade e acabou. Entende? A pessoa, ali o primeiro impacto, acabou, agora eu tô aqui solto, livre. Só que na rede social é diferente, né? A gente quer que as pessoas venham atrás da gente. Só que no começo elas vão vir. Mas depois não. E isso pode te desmotivar. E aí quando você se desmotiva, você para. Só que você tem que entender que a sua faculdade você demorou 4 anos para fazer. Sua especialização você vai demorar mais 1 ano.
para você conseguir, por exemplo, a Nath está 6 anos aí atrás de conseguir o sucesso que ela quer, de conseguir ter um padrão de vida melhor. E aí, se eu falar para você que você faz 2 anos, 1 ano com consistência e não leva em consideração a quantidade de pessoas, os pacientes vão vir. Só que assim, é muito melhor ter 3 pacientes assistindo o que você posta, o que você publica, e esses 3 virarem pacientes, do que eu ter 50 e nenhum desses 50 vierem atrás. Então entenda assim que a quantidade não tem muita relação com a qualidade de pessoas que estão vindo atrás. Então assim, não fique atrás dos números. Possivelmente se você começar a fazer conteúdo sobre odontologia puro, você vai perder seguidor. Você vai perder, vai ter um amigo, ou até mesmo existem pessoas que vão ter inveja do que você faz e vão pegar e vão sair. Porque olhar você fazendo incomoda também. Porque quando a gente faz alguma coisa que outra pessoa gostaria de fazer, isso pode incomodar as pessoas também. Então assim, você pode perder seguidores, não quer dizer que você está fazendo errado. Só que ou pode dizer que você está fazendo, pode ser também, mas não necessariamente, tá? Então assim, entenda que talvez as primeiras publicações vai dar movimento, nas seguintes vão dar menos, depois vão estabilizar na quantidade que tem que ser. Então vai começar com 100, vai baixar para 50 e estabiliza em 20. Estabilizou em 20, agora tudo que crescer, 25, 30, são pacientes reais. São pessoas que estão realmente interessadas no conteúdo que você tem. Então, assim, não espera que você seja famoso em 3 publicações ou em 6 meses, sei lá. Espera, que o processo não é que o processo é demorado, é que a gente quer muitas coisas para ontem. E as coisas não acontecem assim. Para ter consistência, para atrair pessoas certas e o público certo, você precisa ter consistência no que você está fazendo. E sempre falar a mesma língua que você fala. Para você atrair as pessoas que são parecidas com você. Que isso também é uma das coisas importantes que tem, né? De você conseguir conversar de uma forma que você atrai os pacientes que são parecidos com o seu perfil. Por exemplo, se você vai publicar na sua rede social várias danças, vários TikToks, se você for publicar sobre, sei lá, as viagens que você faz, você vai atrair pessoas curiosas. Você vai atrair pessoas curiosas, talvez você tenha movimento dentro, só que porque o que acontece? Aquelas pessoas estão lá por entretenimento. Não estão lá para querer ser atendidos pelo dentista. Estão lá para ver o movimento que ela faz. E tá beleza. Dessas pessoas pode vir paciente? Pode vir paciente. Né? Mas vão vir mais curiosos. Se você publica algo que não precisa ser extremamente educativo 100%, mas pode ser uma forma de orientar, você vai trazer pessoas que querem orientação. E essas pessoas que querem orientação, é muito mais fácil delas se tornarem seu paciente. Porque elas vão entender a autoridade que você é. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui, né? O que aconteceu aqui dentro da clínica. A gente começar a fazer isso. E o último ponto que eu coloquei para você fazer eu vejo que ainda tem muita... A Nath faz muito isso, eu vou gravar e aí depois eu vou postar. Aí nunca vai ficar bom. Aí você vai falar, não tá bom, vou gravar de novo. Não tá bom, vou gravar de novo. Não tá bom, vou gravar de novo. No começo, você precisa de consistência. Se você precisa de consistência, vamos focar na quantidade. Faz. Publica e manda. Publica, grava e já publica. Grava e já publica. Porque se você colocar... É a mesma coisa de você começar a fazer uma dieta e restringir 100% de doce, treinar 2 horas por dia, 2 horas por dia, fazer um treino de corrida de manhã e musculação à noite. E, enfim, se você começar do muito difícil, você não vai conseguir ter consistência. É muita dificuldade para você conseguir fazer. Então, assim, não se importe muito com o grau de qualidade
ai, mas esse ângulo não ficou bom, ai, mas eu precisava, ai, mas eu não falei, ai, eu gaguejei naquele lugar, ai, eu gaguejei naquele outro lugar, ai, não, faz. Primeiro só faz. Vai lá e quando você tiver uma consistência de fazer, nossa, eu tô fazendo todos os dias, tô publicando, quando eu tô atendendo um paciente, eu tô entendendo que olha, eu tô entendendo a importância que isso tem. Dá o próximo passo. Vamos melhorar a qualidade? Vamos. Tá, o que eu faço para melhorar a qualidade? Porque quantidade e consistência você já está tendo. Agora vamos aumentar um pouquinho de qualidade. Aumentou a qualidade, vamos ter a consistência. Aumentou a consistência com a qualidade. Vamos aumentar mais a qualidade? Então vamos. E aí você vai fazendo gradual. Talvez eu acho que isso é uma das coisas que mais travam as pessoas, é você querer que você faça um negócio, não vou gaguejar, não vou gaguejar, só que eu também não quero falar decorado. Eu não quero falar decorado, eu quero que seja algo natural. Mas algo natural que é decorado nunca vai ser natural. Só se trabalhar na Globo, talvez. Mas faz. Já publica, gravou, publica e pronto, já acabou. É isso, tem que ser feito. Aí você gravou, publicou, as pessoas vão falar de você. Ah, você é blogueiro? Não, eu só estou usando a internet pra eu ganhar autoridade, audiência e ganhar dinheiro. Se você tá vendo é porque tá dando certo. E aí você começa a fazer e ir para essa direção, porque senão você vai ficar se travando. E quando você conversar passando, independente do que você faça, eu só indico que você grave conteúdos de valor. Não grava, sei lá, bom dia, e grava, sei lá, seu carro, ou grava a sua clínica, minha clínica. Porque isso não vai agregar nada, né, para as pessoas. Grava o seu atendimento. Você já atende já. Se é um paciente, grava seu um paciente. Se você não tem paciente, grava você treinando no ensinamento. Grava você estudando uma anatomia. Grava você falando sobre a importância dos sulcos dos dentes. Grava sobre fio dental. Grava sobre tipos de pastas de dente. Grava sobre alimentação mais corrosiva. Faz qualquer coisa. Se não tiver paciente, grava sem paciente. Você não precisa ter paciente para ter paciente. Você precisa ter vontade para ter paciente. Aí você começa a fazer. Só que se você começar a se limitar de tipo, eu não tô na clínica certa ainda, eu não tenho tempo para fazer, eu não tenho os tratamentos bonitos para postar, eu faço sempre a mesma coisa, eu não tô estudando ainda, mas depois no outro dia eu começo, mas a filmagem tá ruim. Então, aí você nunca vai fazer, porque é muita dificuldade, né? A dificuldade está muito grande. E eu só acho que se você fizer o que tem que ser feito, você fazer o que tem que ser feito e você usar o seu coração em relação ao que eu faço, se eu vou gravar dança, isso faz parte do meu perfil, isso sou realmente eu sou dessa forma, é desse jeito que eu me comunico, eu fico à vontade fazendo isso. Se é tudo sim, faça a dança. Se não, não faça a dança. Porque se você se forçar a fazer uma coisa que não é você vai atrair pacientes que não são do seu perfil. E se você vai atrair pacientes que não são do seu perfil, você vai começar a se movimentar para o lado errado. Então, assim, seja você, faça suas coisas natural, né? Não se force, você não precisa seguir a moda de ninguém, você não precisa seguir a tendência, faz o que você tem que fazer, faz o seu, da forma que você tem que fazer. Não precisa olhar ali e se focar no palco dos outros, porque ali o cara está fazendo o melhor porque ele tem o melhor disponível. Mas grava suas dificuldades, grava o que tem que ser gravado. Você entendeu que o perfil que você é, a forma que a pessoa que você é, né, valores que você tem, princípios que você tem, vão atrair pacientes com valores e princípios que você tem. Eu acho que foi dessa forma que os pacientes que vieram da internet aqui da clínica chegaram até aqui, né? Os pacientes são muito encaixados com o nosso perfil, pela forma que a gente se comunica nas redes sociais. Sim. Viu, Nath? Ele contou minha vida, né? Como foi que eu comecei fazendo as merdas. Aí como ele me falava todos os dias que eu precisava fazer e eu não tinha entendido ainda, continuava fazendo errado. Mas não é fácil a gente fazer um trabalho natural na internet, não é fácil. Até hoje, assim, é difícil você ser você mesmo. Por exemplo, o lugar que eu mais sou eu mesmo é dentro do consultório com o meu paciente.
Ali é a Juliana que eu quero ser. E às vezes na internet eu não consigo ainda ser exatamente do jeito que eu gostaria. Porque existe mesmo uma curva de aprendizado, né? A gente, sei lá, tem vergonha, tem vários sentimentos junto, mas quanto mais fizer, mais fácil fica. Eu demorei pra fazer do jeito que deveria ser. Eu iniciei rápido, comecei a fazer rápido, mas tudo que não era pra... Mas do tudo jeito bem, que o não mais era pra importante você fazer. tá fazendo. Fazendo. É, eu comecei a fazer, aí Tem comecei a ter problema. consistência. Aí depois eu comecei... Acho que já faz... Não sei, vai fazer 4 meses? É, Mas agora... eu acho que faz 2 semanas que eu tô fazendo do jeito certo. Mas lembra que eu falei? Eu falei assim, faça o que tem que ser feito da forma que tem que ser feito. Primeiro começa. Vai ficar ruim? Pode ficar ruim. Só que a curva de aprendizagem, você não talvez se você for uma pessoa extremamente comunicativa e tal, sei lá, você faça melhor. Só que começa ruim mesmo. Começa ruim. Porque você vai melhorar depois de um tempo. Porque primeiro você tem que precisar pegar a técnica, a tranquilidade de conseguir fazer. Primeiro a tranquilidade de conseguir fazer sem julgamento de ninguém. Porque todo mundo vai falar quando você começar a fazer. Beleza, já não tá, isso não me afeta mais, eu consigo melhorar um pouco mais aqui. De onde eu tiro os conteúdos? Porque eu escuto muito isso. O que eu falo hoje? O que eu tenho que falar? Aí eu falo assim, fala o que você faz. Mas como é que eu faço? Então aí é tipo difícil, porque ainda nem é claro pra você o quanto que é óbvio as coisas que você tem que fazer, né? Você pode assim, a rede social é mostrar o meu trabalho, sei lá, é o que eu... Tá, e aí isso é meio óbvio. O que eu tenho que mostrar nas redes sociais? O que eu faço? E por que você não faz? Mas o que eu mostro? O que você faz? Tá, mas o que eu faço agora? E fica nessa loucura de tipo assim, e aí? Ah, mas eu tô só fazendo uma restauração. Então mostra a restauração. É bom que você capricha mais na restauração ainda. Então assim, se trava muito, sabe? Se trava muito para começar a fazer, porque acha que nada vai ser o suficiente para ser feito. Só que o ponto faz. Igual eu falei pra você isso lá no começo, né? Falei assim, Nath, só faz. Ah, mas como eu tenho que fazer? Não importa como você tem que fazer, faz. No momento que você achar que, opa, eu consigo dar um passo a mais, porque você vai começar a fazer algo que você nunca fez. Aí você pega, parou, agora eu consigo melhorar um pouco mais, vou melhorar. Aí pega e melhora. Aí daqui um tempo eu vou melhorar um pouco mais. Aí pega e melhora. Só que você acha que, por exemplo, a gente vai pro 4º mês agora. 4 meses é muita coisa? Você tá há 6 anos. Será que é muita coisa? Tô aprendendo uma coisa nova. E é uma coisa que é autoridade. E a autoridade, ela não vai te cair isso. É a mesma coisa que, você tá aprendendo a fazer uma coisa que é você comunicar a sua forma de trabalhar. Quando você aprender a ir pro próximo nível, você não vai mais esquecer aquilo. E isso só vai agregando, é como se fosse, vai aumentando num potinho assim, você vai jogando um pouquinho de areia, até uma hora vai ficar com um montão. Você não vai jogar isso fora, você vai conseguir, isso é autoridade. A autoridade vai fazer com que outras pessoas te enxerguem, outras pessoas vão te enxergar, que outras pessoas vão te enxergar, e você vai conseguir comunicar mais e mais e mais, isso vai se responder de uma forma se você se comunicar de uma forma correta em relação ao que você quer mostrar. E aí isso vai trazer mais pacientes para você, pacientes do seu nicho, pacientes que conversam, falam a mesma língua que você, pacientes que vão se sentir atraídos pela profissional que você é. Então aqui, por exemplo, a gente atende muito paciente que eles vêm muito meio que, a Ju fala que eles vêm como se fosse indicação mesmo, né? Como se fosse indicação boca a boca. Porque já conhecem. Alguém que fez, né? Não, as pessoas já. Indicação boca a boca, mas eles já conhecem a Ju das redes sociais. Olham pra ela, já é meio familiar, sabe? Não é uma coisa totalmente. É meio familiar, como a gente posta conteúdo em relação técnico, que nem é pra paciente final, é pra dentista, mas aí vem os pacientes também. E esses pacientes, eles vêm, já sabem que não vai ser barato. Porque vê os tratamentos que estão sendo feitos, a forma que está sendo feita. Então o valor já está sendo gerado antes dele nem conhecer a Juliana. Só conhece o trabalho dela pela internet. E já vem com valor. Então já vendeu
casos caros Mas para na pacientes verdade, na quando internet. ele me conhece na internet, quando ele me vê, né, atendendo o paciente, falando na internet, essa é a grande sacada. Eu dou a possibilidade do paciente me conhecer antes de me conhecer. Então é como se ele estivesse conversando comigo, só que eu tô conversando com ele e ele não tá conversando comigo. Então ele tá me conhecendo. E o nível de comprometimento desse paciente é absurdo, assim. Foi uma das coisas que eu não tive mais como fingir que não estava vendo, né? Porque é um paciente muito comprometido, não é um paciente que só quer curiar mesmo. Então é bem diferente mesmo o envolvimento que o paciente tem e por isso que não tem como, né, não ter uma crença. Agora, uma das coisas que eu acho que para mim é o maior desafio, não maior, mas é um grande desafio realmente deletar número de seguidor, deletar os seus números na internet. Para mim, eu preciso tirar da minha cabeça. Eu já nem considero mais isso. Hoje eu falo que eu abro uma live e eu não tô muito me importando com isso, porque não precisa ser grande para ter resultado. A gente é pequeno e tem resultado. E se for maior, vai ter mais resultado ainda. Porque se você for grande, mas comunicar de uma forma que você traz só curioso, então não adianta ser grande. Então, na verdade, é mais importante a forma de comunicar do que o tamanho mesmo. Então, a gente realmente tem resultado. Isso que o Fê falou de ter muitas pessoas na live, muitas curtidas depois de mim, isso aconteceu comigo. Eu sou bem pequenininha, né? Mas eu também sou bem pequenininha mesmo. Sou bem pequenininha no Instagram. Mas quando eu comecei, muitas pessoas entravam. Tipo assim, 5, 6 pessoas. Que é minha família, meus amigos. Mas cansa. Isso cansa pra eles. Hoje, a maioria das vezes eu faço live pra ninguém. Eu mesma, com meu celularzinho lá, com a minha câmera. Porque o nosso conteúdo é um conteúdo mais difícil de ter quantidade, né? Porque é um conteúdo chato, a pessoa não... É assim, não é um negócio, não é um entretenimento. E a maior parte das pessoas estão na internet para se divertir. Né? Então é muito mais difícil crescer com um conteúdo denso como a gente tem, né? Por isso que a prática diária, ela traz leveza, né? Porque se a gente for abrir sempre a live falando de técnica, vai comunicar com quem tá precisando daquela técnica naquele dia ali. Ah, nossa, ela vai ficar porque, putz, hoje eu atendi um paciente que queria saber como colocar o fio afastador, então eu vou ficar. Agora, quando eu mostro a prática diária, onde a mistura de tudo, isso eu posso abranger mais e aí traz a leveza e mostra mesmo o dia a dia, né? Que o dia a dia é o mais legal de tudo, porque é onde acontece. Ontem eu pensei e não fiz. Eu pensei umas 2 vezes enquanto eu estava atendendo a paciente, que ela me veio com 2 fixas de 3 elementos, assim, os provisórios tudo debulhado, quebrado em 4 partes. E eu falei, nossa, virou um quebra-cabeça, vou ter que consertar isso tudo. E eu ia tirar uma foto daquele estado real do provisório dela e mandar uma pergunta no Instagram. E aí, dentista, o que você faz? Chora, manda pro protético ou conserta? E acabei não fazendo. Então, assim, isso é muito legal. É o dia a dia. Que eu sei que é dureza ali na prática diária, né? E aí traz bastante leveza. Aí o paciente também acaba se conectando com isso. Né? Então, aí o que acontece? Quando hoje a Ju tem mais clareza do que de quando ela olha alguma coisa, ela chegar e falou, ixi, isso aqui é um bom conteúdo pra gente colocar pra postar na rede social para comunicar com outros dentistas. Então, assim, quando você entender a importância disso, você vai entender que tudo que você faz é um conteúdo bom. É um conteúdo importante. É um conteúdo legal para se compartilhar. Porque todo mundo vai aprender com aquilo. Quando a Ju e a Nath falam que o que ela tem o conteúdo delas são mais difícil porque elas falam diretamente para dentistas. E o dentista ainda tem aquilo de o mais famoso é melhor, ou enfim, quem tem mais audiência consegue ensinar, enfim, tem algumas outras coisas aí. Só que o trabalho com o paciente final é mais tranquilo, porque o paciente primeiro... eu tô pensando com a cabeça do que a gente faz, né? A primeira coisa, o paciente, o dentista que conversa com o paciente final são poucos. Se conversam realmente com o paciente final, não são muitos.
são menos, eles são menor, são uma quantidade menor. Porque a maioria dos dentistas que são grandes, eles conversam com outros dentistas. Eles querem impressionar outros dentistas. E para eles, a maldição do conhecimento que eles têm é o básico todo mundo sabe. Então não fala sobre o básico, só fala sobre as coisas mais complexas ou sobre as coisas que dão mais audiência para eles em relação a status, né? Só que quando eu explico sobre a alimentação do brasileiro, o quanto que a alimentação do brasileiro afeta na saúde bucal, é um conteúdo bem profundo, que assim, poucas pessoas se comunicam, e se você colocar isso de uma forma bem atrativa, é tipo assim, o arroz com feijão te dá cárie, ou arroz com feijão te dá cárie, sabe? Aí o cara falou, opa, eu como arroz com feijão, por quê? Será que as cáries que eu tenho, enfim, é um conteúdo mais leve de ser passado, né? Então você não precisa falar sobre, fala um termo difícil aí. Gengivaectomia. Espaço biológico. Não precisa falar sobre espaço biológico. Fenótipo gengival. As bolsas de não sei... Não, você não precisa falar nada disso. Ou você só precisa falar assim... Pericoronarite. Você só precisa falar sobre as coisas mais simples e objetivas. Mas o mais louco de tudo é que o dentista que posta... O dentista tem uma confusão na cabeça, porque tem muito dentista que tá fazendo Instagram, mas ele posta com as palavras para dentista, mas ele não quer atingir o dentista, ele quer atingir o paciente. É a maior piração que pode ter. Né? Porque ele fala, inclusive esse cara ao vivo, pessoalmente com o paciente dele, ele pode estar fazendo isso com o paciente dele. E isso faz ele não ficar com o paciente dele. Porque eu entendo que quando a gente quer gerar autoridade, a gente precisa mostrar para o paciente que a gente sabe. Mas não é com palavras difíceis. Né? É a gente segurar a onda mesmo ali do momento. Então, quanto mais eu sei, mais eu consigo simplificar a linguagem para que aquele meu paciente me entenda. E quando eu achar que é válido, aí eu uso uma palavra, eu solto uma palavra ou outra mais técnica, só para eu mostrar para o meu paciente que eu sei o que eu estou falando. Mas normalmente já começa pela linguagem, já é uma confusão na linguagem mesmo, né? Então, assim, você tornar a sua comunicação simples, objetiva e de coisas óbvias para o dentista, talvez a complexidade que você... Complexidade. A complexidade que você está achando que você precisa passar nos seus conteúdos, ou no que você postar, ou será que eu tenho que dançar? Será que eu tenho que... Não. Você pode explicar o simples, o óbvio. Por exemplo, eu vou falar para o paciente, se eu for falar com o paciente, que ele precisa de um pino. O que é um pino? É uma coluna. Sabe a coluna que segura a viga? É uma coluna. É simplificar. O cara ele precisa imaginar, desenhar. É isso, é contar de uma forma mais simples. Só que aí vem novamente o medo do julgamento. Ai, nossa, o que vão pensar? Não, vão achar que eu não sei. É isso, é um monte de objeções mentais. Ele quer vender para ele mesmo, né? Só que quando você conseguir explicar algo complexo de uma forma clara, bem clara e objetiva, aí quer dizer que você realmente sabe o que você está fazendo. Então, eu acho que, para finalizar, o que você já faz hoje, se você é dentista, estudante, o que você já faz hoje já é um conteúdo de extremo valor para você começar a se comunicar, para começar a captar pacientes. Você não precisa chegar e fazer o que todo mundo está fazendo em relação a se comunicar a qualquer custo. Você não precisa postar uma foto e colocar lá que você faz tudo que o paciente quer. Mas você pode falar tudo que o paciente precisa de uma forma extremamente simples. Não espera o momento perfeito. Pega e faz. O mais importante, multiplica seu tempo. Você já está atendendo o paciente, você já está estudando para se formar. Publica isso, mostra. Quando você está estudando para uma prova, já grava você estudando para uma prova. É sério, porque a gente é pequeno e acho que isso que é o que mais vai valer desse podcast aqui. Nós somos pequenos, o nosso canal do Instagram é 1.000 e poucos seguidores, o canal do YouTube 2.000 e pouco, mas para dentista até que é ok, porque tem pouco dentista entregando mesmo conteúdo geral, assim, né? Entregando na real. A Nath também é pequena.
E a gente tem retorno, pô, então isso torna a coisa muito possível. É real, né? Pô, com 1.000 e poucos seguidores, 2.000 e pouco, num trabalho que eu tô dedicada há pouco tempo, perto do que a gente vem fazendo, é uma vitrine muito grande. Então é real mesmo. A gente tem um canal no YouTube. Primeiro, a nossa comunicação é uma comunicação extremamente, vou colocar assim, ó, é uma comunicação extremamente chata para um cliente, paciente. Porque o que a gente explica é técnica pura. A gente conversa com outros dentistas, é isso que a gente está aqui para fazer. Então, assim, a gente tem um canal, que a gente abriu, o primeiro vídeo que colocou no canal, fazem 2 anos. O primeiro vídeo que colocou no canal. Só que o primeiro vídeo, não foi assim, primeiro vídeo começamos, não. Foi o primeiro vídeo que a gente postou e a gente penar uma vez colocava, outra não. Fiquei um tempo aí segurando, pelo menos uns 4, 5 meses, para começar sempre a publicar. E desse tempo que, vamos colocar assim, que a gente começou realmente a trabalhar na internet, focado mesmo, faz 1 ano. Mais ou menos 1 ano. E o faturamento que tem em relação a isso é um faturamento ok, de pacientes que vieram da internet. E o mais importante, a gente não está conversando na internet para pegar paciente. A gente está conversando na internet para pegar dentistas. Então, assim, eu estou conversando com um cara e vem um intrometido que é o paciente vir falar com a gente. Então, assim, se você comunica com o paciente direto e faz o que tem que ser, o arroz com feijão bem feitinho, o arroz com feijão mesmo. Como escovar os dentes, não passar, por que não utilizar mais o palito de dente, e explicar isso, o que todo mundo faz todos os dias, e explicar isso de uma forma lúdica, de um jeito mais simples de entender. Esse conteúdo vai te trazer bastante retorno. Eu acho que assim, se você pegar esse conteúdo, pegar as perguntas que o seu paciente faz, as maiores perguntas que o seu paciente, que os pacientes que você atende fazem para você, e você transformar essas perguntas em um conteúdo e conseguir fazer com esse conteúdo seja extremamente lúdico, eu tenho certeza que em 1 mês e meio você já vai começar a colher algum resultado em relação a pacientes que vieram da internet. Com consistência. Tô falando que você vai postar um vídeo lá e vai vir depois de... Não. Tô falando consistências. Todos os dias, fazendo um trabalho bacaninha ali, sem se esforçar e se matar. Você vai colher e o resultado vai vir. Depois de 2, 3 meses, começar a vir mais resultados que você vai te dar mais poder para você querer se aprofundar nisso. Em 6 meses, fazendo um trabalho bem feito, indo atrás de... Eu tenho certeza que você vai começar a colher um resultado bem bacana. Depois de 1 ano, eu tenho certeza de tudo isso. Mesmo, porque se você focar para o seu paciente final, é um pouco mais tranquilo, tá? Então, utiliza o que você já está fazendo hoje para comunicar que você é dentista e comunicar o tipo de dentista que você é. Certo? Certo. Então, boa tarde para todo mundo e muito obrigado aí para quem assistiu e quem passou essa tardezinha aí com a gente. E eu espero que o conteúdo ajude de alguma forma. É da semana que vem. E vai lá e faz. Já faz Pensa um vídeo pouco hoje. E faz. As pessoas que assistirem esse vídeo, independente da data, e postar a primeira postagem, marca a doutora Juliana. A primeira postagem que vocês fizerem no Instagram, vai lá e posta a @doutora Juliana. Daqui é muito aquela frase, sei lá, alguém deve ter falado essa frase aí, daqui 1 ano você vai se arrepender de não ter começado antes, e é bem isso mesmo. Certo? Então, boa tarde pra todo mundo, muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Até semana que vem, tchau, tchau.